Olá, você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai conversar com uma pessoa que é extremamente fantástica. Ela é gaúcha, ela é uma mulher, saiu do sul, do Rio Grande do Sul, para ir para os Emirados Árabes. Ela também não leva na bagagem só roupas, ela leva a leveza, ela leva muita cultura, muita força de vontade, aquela garra da mulher brasileira, inclusive. Ela também tem um canal, o canal dela se chama Tia no Exterior. Então, pelo canal, você já deve saber de que eu estou falando. Ninguém mais, ninguém menos que ela, Lizzie Bueno. Seja muito bem-vinda, Lizzie. Muito obrigado! Estou muito feliz de estar aqui contigo e bora falar sobre a vida no exterior. Lizzie, como é que foi essa mudança é, mudança de cultura? Quando saiu do Rio Grande do Sul, o que que você pensou que você encontraria ou qual foi a sua maior dificuldade? Interessante que eu acho que para quem está se mudando depois de 2025 é uma experiência diferente de quando eu me mudei em 2009. Porque a gente não tinha acesso a isso aqui, a internet, conversar com outras pessoas, trocar ideias. E quando eu saí do Rio Grande do Sul, eu tinha uma ideia já de como era a cultura árabe, né? Aquela coisa geral. Por quê? Porque eu trabalhava com dança do ventre. Desde 1998 eu dava aulas de dança do ventre, minhas professoras eram libanesas, eu dançava num restaurante libanês, aprendi a cozinhar comida árabe, contratei um professor egípcio para aprender a falar árabe por causa das músicas, né? Porque teve um período ali no Brasil que tinha uma música muito famosa que todas as bailarinas dançavam, até que alguém descobriu que era um hino de futebol. Então eu meio que estava inserida nessa cultura sem saber que um dia eu teria a possibilidade de ir para um país árabe. E aí, quando eu me mudei para os Emirados, não tive assim um choque de cultura, porque eu já entendia mais ou menos, né? Os princípios, os valores, a culinária. O choque que eu tive é de chegar num país árabe que o que menos tinham eram árabes. É um país composto 80% mais ou menos de indianos, paquistaneses. Então, eu cheguei na Índia, eu cheguei no Paquistão com comida super apimentada, com só homens. Dificilmente se viu uma mulher no bairro onde eu fui morar. Então, acho que o choque foi mais de ambiente, de estar num lugar só areia, só homens, né? Uma língua completamente diferente. E mesmo que eu falava árabe, eles me entendiam. Eu não entendia nada, porque o árabe egípcio é diferente do libanês, diferente do emarate, que é lá dos Emirados. Então, assim, eu não tive uma dificuldade muito grande de me inserir naquela nova cultura e ambiente. Eu tive dificuldade, sim, com o calor. Não é brincadeira o calor dos Emirados. Mas eu acho que por isso eu já tinha essa história por trás que a dança me trouxe. Certo. E você disse que dançava a dança do ventre. Há quanto tempo isso? E por que a dança do ventre? O que que ela, assim, a gente sabe que ela tem ali ela mexe bastante com o corpo, né? Me arrisco a dizer que talvez ela seja um pouco até sensual, talvez. Pode ser usada para, se quiser, com certeza. Entendi. Então, o que que te fez gostar, o que te atraiu, né? O que te chamou a atenção nessa dança? Foi interessante que a dança caiu no meu colo, assim, sem querer. Quando eu estava na época de escola, imagina. No último ano de escola, vi um cartaz, tinha uma aula gratuita. Catei minha melhor amiga pelo braço e disse: Vamos. Cheguei lá, eu já tinha feito ginástica rítmica, eu gostava muito de educação física, vôlei. E fiz a aula, gostei muito, mas aonde a professora dava aula, tudo não era muito viável para mim e fui procurar onde é que existia. Acabei caindo nas casas Bacas, que eu acho que nem existe mais, e a minha professora era libanesa. Depois a irmã dela, que eu fiz aula, também era libanesa, e meio que fui indo nesse meio. E eu gostei da dança em si, de estar inserida num círculo, né, de pessoas que a gente se reunia para treinar, depois ia para competição, depois saía todo mundo para comer junto. Virou um círculo de amizade, vamos dizer assim, né? E aos poucos eu, justamente por causa minhas professoras eram libanesas, eu queria saber um pouquinho mais, né, de como era as diferenças, né, onde é que elas nasceram, onde é que elas foram criadas, como era a comida.
E quando como elas tinham um restaurante, eu comecei a dançar nesse restaurante, eu ficava na cozinha esperando a hora de entrar e ficava olhando eles fazendo aquela comida. Eu comecei a experimentar e eu achei muito boa. E aí como é que se faz isso? E comecei a aprender a fazer a comida também. Então foi uma coisa muito natural, assim, para mim, esse meio. E depois fui atrás, claro, de saber sobre a religião. E aí descobri que nem todo árabe é muçulmano, boa parte é cristão, não é muçulmano, que tem uma diferença que árabe é um povo, mas que existe diferentes árabes, né? E até mesmo na língua. É que nem no Brasil. Se a gente for pro norte, é completamente diferente do sul. A comida, o jeito que a gente fala, o jeito que a gente se veste, né? Então, do mesmo jeito que o Brasil é tão diverso, o mundo árabe é muito diverso também. E a dança caiu assim para mim. Eu comecei a fazer aula, depois comecei a dar aula, aí comecei a participar de competição, aí eu abri meu próprio estúdio, comecei a montar uma equipe, esse grupo de dançarinas, a gente ia para competições, a gente ganhava todas as competições, eu me tornei jurada internacional de dança, eu viajei para o Japão, eu fui jurada em Dubai, no Brasil, em Garopaba, em Bento, em dança, todos os festivais grandes. E acabei escrevendo um livro de dança, o único no mundo até hoje. E foi meio que uma bola de neve, uma coisa foi levando a outra. Eu não sou uma pessoa que eu vou pensar, analisar, eu vou vivendo. E aí, enquanto aquilo tá bom para mim, tá fazendo bem, eu tô fazendo. E aí, quando eu vi, eu caí lá nos Emirados, onde a dança não era muito bem aceita. Diferente do Brasil, que é muito romantizado, a dança é para a mulher, é para o seu corpo, é tu te descobrir. Chega lá, gente, isso aí é para ganhar dinheiro, viu? É para conseguir marido, é para trabalhar no job. E aí, quando Caramba. chegava nos hotéis, a, a foto da bailarina era só o rosto, porque era proibido mostrar a barriga. Mas tinha, então tinha show dentro de restaurantes à noite com músico, como tinha e ainda existe no Egito e outros lugares, mas era muito mais restrito. Hoje em dia já é bem mais tranquilo, né? Já tem dança do ventre em vários lugares lá, tem dentro das academias. Eu trabalhei com isso lá em Abu Dhabi também. Mas é isso, fui sendo levada por essa onda da cultura toda. Bacana. E você ficou nos Emirados Árabes mais de 10 anos, Sim, certo? foram 15 anos no total. 15 anos nos Emirados Árabes. E o que que te chamou a atenção, né? Questão de cultura, religião ou até mesmo de trabalho? Porque é bem diferente daqui. Sim, A muito gente, diferente. a gente se É, conheceu em 2022 lá, se não me engano, e realmente lá é um pouco, o tempo que eu passei lá, acho que foi 4 dias, uma semana no máximo, ele é uma cultura totalmente diferente, alimentação completamente diferente. E para você que morava lá, o que que você viu de diferente quando você chegou? Por mais que você já tinha um conhecimento sobre a cultura deles, mas o que que te chocou mais? eu acho que é o que a maioria se choca quando chega lá. Acha que vai ter um Habib's da vida, o restaurante, e vai achar esfirra, quibe em tudo que é lugar. E não tem. O que tu mais vai achar é restaurante indiano. O que me chocou é que eu achei que eu ia chegar lá comendo as comidas árabes que eu conhecia no Brasil, com o sabor, e é completamente diferente. Tu chega lá, é tudo indiano, tudo é com pimenta, tudo é com páprica, tudo é com. Tem um tempero vermelho, esqueci o nome agora, tica. Que a gente, pelo amor de Deus, sem isso, eu não consigo, eu não gosto de tempero nenhum, né? Então, primeiro me chocou a parte da culinária. Só que assim, em 2009, quando eu cheguei, de novo, era diferente de quando eu saí. Atualmente, Emirados Árabes Unidos no todo é conhecido por uma culinária internacional com teleentrega 24 horas. Então, se tu acordou da madrugada, tô à vontade de comer comida tailandesa, chinesa, russa, búlgara, sei lá, tu inventou alguma coisa, com certeza vai ter um restaurante vendendo. Isso choca bastante porque é muito bom. É positivo, né? O que tu quiser comer tem. Tem comida brasileira em Dubai já também, né? Tem restaurantes Sim. com teleentrega que tu come lá. Da parte de vestimenta, também eu acompanhei, na verdade, o crescimento e toda essa modificação dos Emirados Árabes. Quando eu cheguei lá, Deus me livre usar braço de fora, mulheres. Era coberto. Tanto que eu fiquei quase 7 anos como muçulmana, coberta. Lenço no cabelo, só meu rosto e minhas mãos de fora. E porque era uma época completamente diferente.
Hoje, 2025, mulheres andam de alcinha, se precisar, de bermuda, não tem tanto esse problema. Então, quando eu cheguei, o meu choque não foi grande. Hoje em dia porque eu acho que essa liberdade de ser turista e fazer o que quer é que tira a essência do país. Tu chega lá querendo ver, né, e experimentar a cultura em si, no geral, e já não tem mais. Tu chega lá, já tem umas monte de mulher de bunda de fora, roupa transparente, os caras andando de qualquer jeito. Mas, assim, esse processo todo para mim foi chocante, dessa modificação, né, do que foi acontecendo lá. E o que mais chocou que eu achei que só ia ter que falar árabe, ler tudo em árabe, e tudo lá é em inglês. É, tudo lá é Né? As inglês. placas são em inglês, as pessoas falam contigo em inglês, e não é um inglês perfeito, é um inglês quebrado. Então, que eu até brinco com todo mundo, quer aprender inglês? Vai para lá. Porque tu perde o medo de falar. Todo mundo fala errado, então tá tudo bem. E ninguém te julga, ninguém vai te corrigir. É. E, é, é, precisou coragem para você ir para Dubai? Largar tudo aqui no Brasil e ir para lá em 2009? Então, no meu caso, não. Não, porque em 2008 o mundo inteiro sofreu com uma crise financeira. Uhum. 2009 estava todo mundo se recuperando. E quando meu marido recebeu a oferta de trabalho para os Emirados Árabes, nós estávamos numa situação muito complicada, a ponto de quase ser despejados já do apartamento onde a gente estava. Então, quando ele recebeu a proposta, eu brinco com ele até hoje que ele lembra, eu dei um tapa na cabeça dele, aquele tapinha, sabe? Vai! Porque será que eu aplico? Por que não aplicou ainda? Vai! Porque a gente estava numa situação que não era boa e que não tinha nada mais a perder, sabe? E eu sei que a parte emocional de muitos brasileiros é o que mais pesa. Deixar para trás família, amigos, né? E eu e meu marido, a gente tinha alunos que eram amigos ali enquanto a gente estava dando aula, até sair um pouco, mas a gente não tinha essa amizade de que, nossa, eu vou sentir falta de ti, né? Eu vou embora. E família também, a gente não tinha esse apego emocional tão grande. Eu saí de casa com 20 anos, meu marido já vivia sozinho há muito tempo, desde antes da adolescência. Então, para nós, a gente não teve essa quebra de, meu Deus, será que é uma loucura ir embora e deixar tudo para trás? A gente não tinha nada para deixar para trás. Então, no meu caso, e no caso do meu marido, foi realmente, vamos se aventurar, vamos ver no que dá. E eu falo para todo mundo, a gente tem passaporte brasileiro. Se der errado, é só voltar, É, sabe? A gente tem o país nos esperando. A gente é brasileiro, a gente acha um lugar para morar, a gente pede ajuda para os amigos, para alguém conhecido, internet hoje em dia. Tu tem para onde voltar se alguma coisa der errado, né? E no nosso caso, como a gente não tinha então nada a perder mais, a gente simplesmente foi. e não tinha filhos. Eu tinha, a minha filha tinha 4 anos de idade na época. Nossa. Então, E para tanto ela. que a maior mala e o que eu mais trouxe foi dela. Eu não quis que ela sentisse inconscientemente, porque eu não pensei muito nisso, para falar a verdade. Eu não queria que ela se sentisse tão deslocada que basicamente tudo que ela tinha, não era muito, mas a gente, todos os brinquedos, roupa, até lençol, tudo que era dela, eu levei junto. Nossa. Tudo que era meu, do meu marido, da nossa casa, a gente vendeu absolutamente tudo. Hoje em dia tem coisas da dança que eu me arrependo, mas eu sei que estão em boas mãos até hoje. Mas a gente se desfez de tudo, só ela eu quis trazer tudo que fosse dela para ela se sentir confortável. Legal. Então você chega nos Emirados Árabes, você começa a tocar sua vida e você tenta manter a sua história, a sua essência brasileira, ou você tentou se adequar ao ambiente ali, à cultura deles? Naquele momento eu queria tanto estar ali e aproveitar esse momento, porque eu não sabia por quanto tempo seria, que eu mergulhei de cabeça. Eu fiquei, nossa, não sei nem te dizer, talvez mais de 5, 6 anos, com certeza bem mais, quando o YouTube começou a aparecer mais, e que eu voltei a ver alguma coisa brasileira. Não existia nada em português na minha casa, em Abu Dhabi.
Nós não assistíamos nada em português. Naquela época, era a época do DVD, socorro. Nós tínhamos um amigo que pirateava, fazia